Toda vez é a mesma coisa, meu marido suja a louça, larga na pia e sobe para lavar. Eu já pensei várias vezes em reclamar, mas eu não quero brigar por bobagem, eu espero que ele se toque um dia. E aí, se identifica? Eles são uns fofos, uns queridos e fazem de tudo para não terem conflitos com ninguém. E isso seria ótimo se não fosse por um detalhe. Eles sempre acabam fazendo o que os outros esperam para não incomodarem e deixam de lado as próprias vontades e se colocam em segundo plano. Seja muito bem-vindo à série Dependência Emocional. Nessa série de 7 episódios, eu vou te mostrar 5 perfis doentes emocionalmente, criados com base em milhares de atendimentos que nós fizemos. O cuidador, o campeão, o bonzinho, o coitadinho e o culpado. Esse já é o 4º episódio. A gente já falou do perfil cuidador, que é aquele que cuida de todo mundo, menos dele mesmo. No episódio passado, a gente falou do perfil campeão, que é aquela pessoa que está preocupada com os aplausos, holofotes e medalhas, mas não sai do lugar. E até o final dessa série, você vai conseguir fazer escolhas melhores para sua vida, como dizer não, se livrar de opiniões alheias, não deixar os seus sonhos de lado, reconquistar o seu amor próprio e identificar que tipo de relações de dependência emocional você tem hoje e entender de onde elas vieram e por que travam a sua vida. Eu sou a doutora Vanessa Stesnick e eu tô aqui para fazer você abandonar de vez a dependência emocional. E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio da série, beleza? Eu não quero ir almoçar na casa dos meus pais nesse domingo, mas se eu disser que eu não quero, eles vão começar a perguntar por quê e vão ficar chateados, então é melhor eu ir. Minha colega de trabalho mora perto de casa e eu até pensei em pedir carona para ela hoje, mas sei lá, não quero atrapalhar. Vai que ela já se planejou para ir em algum lugar saindo daqui. E eu não quero ser folgada ou que ela pense que eu tô me aproveitando dela. Eles são uns fofos, uns queridos. O bonzinho é aquela pessoa que faz de tudo para estar bem com todo mundo. É aquela pessoa que é legal com todo mundo, boazinha com todo mundo, quer ser amiga de todo mundo. Ela faz de tudo para não incomodar, não atrapalhar e não ser um peso ou um problema para os outros. A princípio, parece até que ser bonzinho não é um problema. Só parece. Ao longo desse episódio, você vai entender como é caro e pesado estar nesse perfil dependente. Diferente do campeão que faz o que os outros esperam, buscando um reconhecimento e validação, o bonzinho faz o que os outros esperam para evitar críticas, julgamentos e algum tipo de incômodo. Para o bonzinho, sempre existe a preocupação de estar incomodando ou atrapalhando alguém. Ele sempre pensa coisas como: o que será que os outros vão pensar? Ou falar a meu respeito se eu fizer isso? Ou então, ai, mas eu posso fazer isso? Ninguém vai achar ruim? Eles se pautam muito na opinião e julgamento que os outros têm a respeito deles. Para eles, é muito importante que as pessoas gostem deles e não desaprovem o que eles pensam, dizem ou fazem. Por esse motivo, é comum eles sempre buscarem algum tipo de validação ou confirmação antes de fazerem alguma coisa, para se certificarem que não serão criticados, julgados e não vão prejudicar alguém que é importante para eles. A sensação que fica é que na cabeça do bonzinho, o outro é sempre prioridade. Mesmo que ele queira muito ter, dizer ou fazer alguma coisa, se ele acreditar que isso pode prejudicar ou incomodar alguém, é muito provável que ele adie ou até mesmo abra mão disso. Esse perfil dependente, assim como os outros, se forma durante a infância também. E aqui, esse perfil se forma quando a criança tem uma percepção de que ela não pode incomodar, atrapalhar ou gerar algum tipo de problema para os pais. Ela precisa ser boazinha, quietinha, comportada, obediente e assim por diante. Geralmente, os pais dessa criança são muito ocupados ou vivem cheios de problemas para resolver e a criança vê o quanto eles ficam preocupados, irritados ou incomodados com tudo aquilo.
Então, ela busca não aborrecer os pais com os problemas dela, como forma de evitar que eles também se irritem com ela e ela perca o amor deles. Muitas vezes, os próprios pais cobram da criança que ela se comporte, que ela seja obediente, que ela não dê trabalho, que ela seja boazinha. Menino bonzinho não faz xixi na cama, tarará, o bom menino não faz xixi na cama, o bom menino não faz malcriação, né? Tem até musiquinha para isso. E aí os pais reforçam positivamente esse tipo de comportamento. Olha como fulano é bonzinho e quietinho, não me dá trabalho nenhum. Olha como fulano é comportada, ela consegue se virar muito bem sozinha. Isso faz com que a criança registre a seguinte mensagem: os meus pais só vão me amar se eu me comportar, se eu for bonzinho e se eu fizer tudo certinho. Se eu incomodar, se eu aprontar, se eu der trabalho, eles não vão me amar. E isso é muito grave, porque ela é só uma criança. Uma criança que ainda está aprendendo como o mundo funciona e não tem capacidade de resolver muitos dos próprios problemas sozinha. Ela depende do apoio, da ajuda, da orientação dos pais para isso. E a gente já viu vários casos nos atendimentos que a gente faz aqui de pessoas que, quando eram crianças, não falavam nada para os pais quando estavam doentes, quando se machucavam ou até mesmo quando sofriam algum tipo de abuso sexual ou violência. Tudo por medo de incomodarem, de darem trabalho, de serem vistas como um peso ou um problema. Pô, se os pais não queriam ter mais problema ou se ocupar com mais coisas, por que tiveram filho então? O normal é a criança dar trabalho, é ela pedir ajuda dos pais, é ela perguntar, é ela ter problemas e precisar que os pais ajudem e orientem na hora de resolver. Ela está descobrindo o mundo, esses tipos de problemas acontecem. Ela está aprendendo que a vida terá obstáculos e dificuldades. Essa é a hora em que a criança precisa sentir que ela pode contar com os pais e que os problemas, desafios e desejos dela também são importantes. De verdade, chega a ser desleal esperar que uma criança, com seus poucos anos de vida, tenha o mesmo discernimento e autonomia e capacidade de resolver problemas de um adulto que já viu e viveu muito mais do que ela. A mesma coisa vale quando os pais exigem ou cobram da criança que ela seja excessivamente comportada e obediente. Ou então quando batem, dão bronca ou ameaçam a criança caso ela não se comporte. Gente, é uma criança. Criança é agitada, é curiosa, ela vai querer mexer nas coisas, ela vai querer explorar o mundo, ela vai fazer pergunta. Quando ela for na casa de alguém, ela vai querer ver, mexer, entender aquele ambiente novo. Uma coisa é você educar e orientar a criança sobre limites, é você saciar a curiosidade dela e deixar claro o que é razoável e o que não é. Outra coisa é esperar que a criança fique sentada, quieta, como se fosse uma estátua sem fazer nada. Aí você não quer uma criança, você quer um bibelô. Depois de anos e anos vivendo várias situações em que ela precisa ser boazinha, comportada e não dar trabalho, o que vai acontecer com essa criança? Ela vai crescer acreditando que ela vive em um campo minado, que ela precisa ser cuidadosa com tudo que ela fizer, disser ou desejar para não atrapalhar ou incomodar ninguém. Afinal, na cabeça dela, se ela atrapalha e incomoda, ela não merece ser amada. Ela só merece ser amada se ela for boazinha, se ela fizer o que agrada os outros, se ela obedecer. E quando essa criança cresce, ela vira um adulto que continua agindo assim na relação com os outros. Vira aquela pessoa que a gente conhece como banana, pamonha ou castrada. Vira um adulto que continua se comportando como uma criança medrosa, que não quer dar trabalho, não quer incomodar, desobedecer os outros, por medo de não ser amado ou aceito. Vira o adulto que, quando recebe uma crítica ou acaba lidando com um problema ou conflito, perde o sono, fica angustiado e muitas vezes acaba cedendo ou procurando um jeito diplomático de resolver o que geralmente vai ser ruim para ele. Essa pessoa muitas vezes prefere e aceita suportar uma situação ruim ou desconfortável para evitar conflitos, problemas e críticas. Ela abre mão daquilo que ela realmente quer e deseja e aceita ficar com as sobras ou em um segundo plano para não ser vista como egoísta ou para não ser um peso ou prejudicar alguém. E muitas vezes
mesmo que ela esteja com problemas, dos mais simples aos mais sérios. Ela vai tentar dar um jeito de resolver sozinha, sem incomodar ninguém. E isso vai ser muito sofrido e pesado para ela. Sentir que ela precisa sempre se virar sozinha, pois não pode ser um peso, não pode ser um incômodo ou um problema para os outros. O bonzinho passa a vida querendo não dar trabalho e justamente por isso torna a vida dos outros mais leve, mas ao mesmo tempo torna a própria vida extremamente pesada e difícil. A vida do bonzinho trava e continua travada por dois principais motivos. Primeiro, porque o bonzinho não se permite fazer algo que ele acredita que vai poder incomodar, atrapalhar ou prejudicar os outros, mesmo que seja importante para ele. Enquanto ele acreditar que aquilo pode ser ruim para os outros ou fazer os outros julgarem ou criticarem ele, ele trava. E o pior é que em muitos casos o medo de incomodar só existe na cabeça do bonzinho. Para o outro não geraria um problema, não geraria um incômodo ou aborrecimento, ou quando gera é algo negociável ou muito tranquilo de resolver. E o segundo motivo é quando ele não pede ajuda para resolver os próprios problemas ou lidar com os desafios e obstáculos que podem aparecer no caminho para a realização dos seus sonhos, dos desejos e dos planos, por medo de atrapalhar e incomodar os outros com seus próprios problemas. Ele acaba sofrendo em silêncio e carregando sozinho um peso desnecessário, enfrentando sozinho os próprios fantasmas e tornando o processo mais pesado e custoso do que precisaria ser. Agora você já sabe o que existe por trás de todo bonzinho. Se você é um bonzinho, agora você já sabe que não dá para tentar agradar todo mundo o tempo inteiro. Realizar os seus sonhos e projetos vai acabar gerando conflitos e desentendimentos e talvez até desaprovação de pessoas que são importantes para você. Talvez algumas dessas pessoas precisem ter o sossego perturbado em alguns momentos, ou talvez elas tenham que lidar com algo que não desejam para que você possa seguir com a sua vida. E faz parte do jogo. E se você conhece um bonzinho, agora você já sabe o peso que essa pessoa escolhe carregar sozinha, muitas vezes, e o quanto que ela pode estar abrindo mão de coisas que são importantes para ela quando escolhe sorrir e te dizer, pode deixar, ou então, não tem problema, ou então relaxa, tá tudo bem, eu não quero te incomodar. Talvez o melhor que você possa fazer por essa pessoa seja 1. Não abusar da boa vontade dela, afinal, agora você sabe que mesmo ela não confrontando ou batendo de frente com você, ela está pagando um preço alto por acreditar que não será amada se for um peso e se incomodar. 2, mostrar para essa pessoa que mesmo quando ela dá trabalho, faz algo que desagrada ou se posiciona e defende os interesses dela, ela ainda assim merece ser amada, aceita e admirada pelas qualidades dela. Agora, pensando nos traços de caracteres, quais deles têm maior tendência a assumir o perfil do bonzinho nas relações com os outros? O primeiro dos traços que tende a assumir esse perfil é o esquizoide. A dor básica desse traço é a rejeição e ao longo da formação do traço, o esquizoide ele já se sentia rejeitado e incomodando a mãe desde o útero. Os esquizoides costumam ser mais na deles e evitam contato com outras pessoas, em especial para evitar reviver a dor da rejeição. Então eles preferem não incomodar e não criar situações em que essa dor possa ser revivida. Na dor, o esquizoide tende também a imaginar cenários pessimistas e negativos. Então, quando ele está com algum problema ou vai tomar uma decisão que pode atrapalhar ou incomodar alguém, ele vive na mente dele várias situações em que existe um possível conflito e ele é rejeitado ou precisa lidar com esse conflito de alguma forma. É como se ele fizesse um teatrinho mental e ficasse ensaiando ou vivendo aquela situação de diversas formas, geralmente ruins. Isso desencoraja ainda mais o esquizoide a encarar as situações de conflito, se posicionar diante de algo ou mesmo pedir ajuda quando está com problemas ou dificuldades. Agora, o segundo traço que tende a ser mais bonzinho nas relações é o oral. E isso acontece porque os orais têm como dor básica o abandono. Ou seja, eles entendem que, para não serem abandonados e ficarem sozinhos,
O melhor caminho é qual? É estarem bem com as pessoas e evitarem ser mal vistos e malquistos. Por esse motivo, em muitos casos, o oral pode acabar se sujeitando a ceder, a fazer o que é melhor para o outro, como forma de evitar ou resolver um conflito que pode resultar em abandono. Muitas vezes, o oral vai acabar pedindo ajuda e cuidado quando está mal, mesmo que isso traga a sensação de estar atrapalhando ou incomodando. Se isso não acontece, ou seja, se a pessoa oral sufoca esse lado que precisa de ajuda e cuidado e tenta resolver tudo sozinha, aí o traço fica ainda mais na dor e a vida dela fica ainda mais travada. O terceiro traço que tende a ser o bonzinho é o masoquista. Pela própria descrição de como se forma o perfil bonzinho, a gente vê que os masoquistas acabam encaixando perfeitamente nesse perfil. Eles evitam dar problemas, evitam se comportar de uma forma que faça eles serem reprimidos, expostos ou humilhados novamente e procuram obedecer às regras e ordens dos pais. Por terem como recurso a força e resiliência, os masoquistas, eles acabam escolhendo muitas vezes suportar situações difíceis, ruins, ou carregar o peso de uma situação difícil pelos outros. Como forma de quê? De evitar problema e conflito. Eles também acabam tendo uma tendência maior a não pedir ajuda quando estão com problema e sofrerem em silêncio, diferente dos orais. No caso dos psicopatas e dos rígidos, até mesmo por serem traços mais ambiciosos, é mais difícil eles se manterem como bonzinhos por muito tempo, porque isso impede que eles busquem os sonhos e desejos e eles estejam no controle das próprias vidas. Em casos muito específicos, esses traços podem acabar assumindo esse perfil. No caso dos psicopatas, quando eles se sentem em dívida com alguém, seja por terem causado algum prejuízo a essa pessoa no passado ou por terem uma dívida de gratidão, eles podem acabar assumindo o perfil bonzinho na relação até sentirem que estão quites ou serem dispensados desse papel pelo outro. No caso dos rígidos, quando é muito importante para eles serem percebidos como perfeitos por uma determinada pessoa, ambiente ou em uma determinada situação, eles podem acabar assumindo esse papel na relação como forma de preservarem essa imagem imaculada e não serem vistos como frios, rudes ou egoístas. E por serem traços mais racionais, práticos e controladores, tanto os psicopatas como os rígidos não conseguem passar muito tempo sendo bonzinhos, não. Eles podem assumir esse perfil temporariamente, mas eles vão buscar alguma forma de se afastar das pessoas, ambientes, situações que exigem que eles se comportem dessa forma. Ou eles vão buscar assumir uma posição de poder ou controle na situação para que os outros sejam bonzinhos com eles e não o contrário. Beleza? Agora que você entendeu como funciona e como se forma o perfil do bonzinho, é hora de fazer suas anotações, deixar um comentário aqui com as suas percepções e refletir nas perguntas que eu vou te fazer. Com que pessoas, ambientes e situações você sente que precisa ser bonzinho, não pode desagradar ou não pode dar trabalho? O que você tem escolhido suportar e que peso você tem escolhido carregar no lugar de outra pessoa para não dar trabalho ou não ser criticado ou julgado? Que tipo de coisa você já tolerou para manter uma imagem de bonzinho, de legal, de fofo, de querido? Entender os momentos e pessoas com quem você se sente obrigado a ser bonzinho vai te ajudar a encontrar mais rápido o que está travando a sua vida. Então não se esqueça, reflita sobre tudo isso, deixe um comentário e deixe também seu like. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho aí para não perder nenhum episódio da série, combinado? No próximo episódio nós falaremos sobre um perfil que eu particularmente acho o pior de todos. É muito difícil e chato conviver com pessoas assim, porque elas sempre precisam de problemas e vilões para manterem o papel delas. E, de vez em quando, elas acabam fazendo você se tornar o vilão da história. Chegamos ao final desse vídeo. No próximo vídeo você vai conhecer que perfil é esse e não deixe de colocar o seu comentário aqui para mim. Beijo e até lá!